Brian, Good morning, don't come everyone. anymore Bom dia a this way. todos. You want to do Vamos that? começar o nosso serviço louvor. Let's start our worship time with the Build My Life. Vamos ficar de pé, let us stand. I said. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save.
nossa vida em cima de quem? Quem é que é a nossa fundação? Jesus Cristo. E pôr a nossa confiança somente nele, porque assim nada nos abalará. Amém. Vamos continuar agora em português com Jesus Obrigado. We're going to continue now. I was saying, who do we, well, you guys heard it in English, but who is our foundation, right? Where do we build our life upon? What will we build our life upon? Upon Jesus, right? We're going to sing Jesus Thank You now in Portuguese. Hallelujah.
pecados, as nossas falhas, Senhor, e aceita o nosso louvor, Senhor. Nós te agradecemos do fundo do coração, Senhor, este privilégio de estar na tua presença, porque éramos teus inimigos, porque o pecado nos separava de ti, Senhor, porque nascemos mortos dos nossos delitos e pecados, Senhor, mas porque tu tiveste um plano de redenção maravilhoso para nós, para este mundo, Senhor, em que tu enviaste o teu único filho, o teu filho amado, para morrer naquela cruz, Senhor, para que o seu sangue, o sangue do Cordeiro inocente, perfeito, sem mancha, sem mácula, Senhor, pudesse pagar pelos nossos pecados e assim nós possamos hoje em dia vir com confiança e a chegarmos ao trono, Senhor, ao trono de glória, Pai. E porque sabemos que temos uma herança incorruptível e maravilhosa guardada nos céus, Senhor, conjunto com o nosso Salvador, Senhor. Obrigado por teres enviado o teu Espírito Santo que habita nos nossos corações, Senhor, e que nos convence do pecado, Senhor, que nos mostra quando estamos errados, Senhor, que nos ajuda a arrependermos, Senhor, e a voltarmos para Ti, Senhor. Nós somos fracos, Senhor, ajuda-nos na nossa caminhada, Senhor. Ajuda-nos a vivermos uma vida agradável a Ti, Senhor, que nunca te possamos trazer vergonha ao Teu nome, Senhor. Obrigado mais uma vez por esta igreja. Lord, I thank you for this opportunity, for this blessing that we have, that we can gather here together in your name, Lord. We thank you for the blessing of salvation, Lord. We thank you that because we were once your enemies, our sins, our trespasses were separating us from you, Lord. But you, in your amazing love, Lord, you had an amazing plan. And you sent your only Son, Lord, the perfect Lamb, to come down to this earth and to give his life and his blood, Lord. The shedding of his blood cleansed our sins, Lord. And now we can with confidence come before you, Lord, and pray to you and worship you. Lord, accept this worship that is dedicated to you, Lord. Amen. Forgive us our sins and our shortcomings, Lord. We thank you for this church. We pray that you be with the pastor that's going to bring the message, Lord, with the Sunday school downstairs, Lord, and every church in this country where your word is being preached today, actually in all over the world, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Entretanto, irmãos, podemos nos colocar de pé para louvar ao Senhor. Com o hino 410. Bye.
ao Senhor com o segundo hino a cada momento. Graça e paz, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé, ler a palavra do Senhor em 1 Pedro 4, do versículo 1 ao versículo 11. 1 Pedro 4, versículos 1 ao 11. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que vos resta não vivas mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. No passado, já despendestes tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época andavais em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade e por isso vos caluniam. Todavia, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus.
Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que, em todas as atitudes, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. 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 Bom dia, irmãos, mais uma vez. Bom dia. Ok. Obrigado à irmã Eunice por ter lido a passagem. Esta manhã, como vamos ler, vamos se fixar a partir do versículo 7 da mensagem que foi lida. Eu só pedi à irmã que lesse a passagem toda, porque desde o 1 até ao 11, porque assim talvez nos ajude a explicar que Pedro está fazendo aqui um contraste entre a nossa vida que vivíamos antes e a vida que temos que viver agora. E ele usa como base a segunda vinda de Jesus Cristo, que se aproxima rapidamente. Tanto lá, quando ele escreveu isto, ele já pensava que se aproximava rapidamente, muito mais nós, agora mais de 2000 anos, nós com certeza que se aproxima cada vez mais rápido ainda, né? E a gente sabe que ele vai voltar. Portanto, aqui do versículo 7 ao versículo 11, o que Pedro está fazendo, ele está olhando ao lado positivo do contraste no estilo de vida. Right? Ele começa no versículo 1 explicando que antigamente nós vivíamos fazendo a vontade do mundo, right? Andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Isso era o nosso estado antes de conhecermos Cristo. E ele explica como é que nós fomos tirados dessa vida para esta, né? Lá no versículo 1, ora pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. E refere-se a nós, né? Só nós temos aqui, Pedro aqui vem e explica que em luz, o título da mensagem é Viver com a eternidade em vista. Nós sabemos que Cristo está voltando e em luz disso nós temos que viver uma vida que é adequada a essa volta, né? E Pedro aqui explica que nós só temos que viver, mas como viver essa vida enquanto nós esperamos por Jesus Cristo, né? Portanto, ele aqui apresenta o lado positivo deste contraste do estilo de vida que nós tínhamos antigamente. Não a libertinagem ou devassidão, bebedice e a licenciosidade, mas a lucidez sóbria deve marcar o cristão. A lucidez sóbria deve marcar a vida do cristão. O amor e não a luxúria devem encher o seu coração, né? Isso é o que Pedro está aqui mostrando como a nossa vida deve ser e como um crente deve se apresentar. O amor e não a luxúria
deve encher o coração de cada um de nós. O lar cristão deve estar aberto para a hospitalidade e não para orgias. Right? Como eram antigamente, como se fazia. Como nós fazíamos antigamente. Right? Orgias cobre uma vasta gama de atos que podem ser feitos. E ele aqui está falando das nossas casas, que as nossas casas devem ser lugares de hospitalidade, right? Em vez desses atos que eram praticados antigamente. O ministério substitui a exploração. O ministério de cada um de nós substitui a exploração ou o pensamento que nós podemos ter algo de alguém, right? A vida dissoluta do pagão não reconhece a sua responsabilidade perante o Senhor no dia do juízo. Quando eu não tinha Cristo ainda, eu não pensava em dia de juízo, eu não pensava em nada dessas coisas. Right? Eu vivia a minha vida como eu queria e isso não passava pela cabeça. Mas agora passa, porque eu tenho Cristo em mim. Eu tenho a palavra que me ensina o que é que alegra a Deus, o que é que Deus quer que a gente faça. Portanto, isto é exatamente o que o cristão deve reconhecer. O fim de todas as coisas está próximo. E baseado nisso, nós temos que viver uma vida que seja merecedora desse que está a voltar. Nós temos que viver uma vida adequada desse Salvador, desse Jesus que nos salvou. Pedro tinha visto o Senhor subir do Monte das Oliveiras até desaparecer numa nuvem. Ele também ouviu o anjo repetirem a promessa do Senhor de que ele voltaria. Right? Ele foi uma testemunha disso. Todo o Novo Testamento enfatiza a expectativa da volta do Senhor. A esperança de Pedro no Senhor prevê esse acontecimento e para a salvação pronta a ser revelada com Cristo. Quando Pedro escreve estas coisas, ele tem esse acontecimento no pensamento e ele está transmitindo como nós devemos viver a nossa vida enquanto a gente espera pelo Senhor. Nós não estamos à espera do Senhor, não deve ser ansiosos por nada com tudo o que está acontecendo à nossa volta hoje. Nós sabemos que Ele vai voltar, que Ele vai resolver todas estas coisas. Portanto, a mente do crente é uma mente sóbria e é uma mente bem clara. Porque na palavra nós recebemos isso. Não? O mundo anda confuso, assustado. Não? Muita gente quando fala comigo, o que é que vai acontecer? Não? Olha o que está acontecendo, todas estas coisas, o que vai ser de nós? Não? As perguntas que são feitas. Nós não temos que perguntar isso. Nós não temos que ter medo. Right? Porque a nossa mente é sóbria e a nossa mente é clara. Right? No capítulo 1 de Pedro, da 1 Pedro, versículo 5, diz assim que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes a ser, para se revelar no último tempo. E eu gosto desta palavra que diz que estamos guardados. E assim, a salvação é de tal maneira orquestrada por Deus que até a nossa guarda não nos pertence. Ele nos guarda. Nós estamos guardados. Right? E é isso que nos faz felizes, que não nos mete medo. Tudo o que acontece, não temos que ter medo, porque nós já estamos guardados por Deus para esse dia. Amém. Right? O fim está perto. Romanos 13, versículo 1. E isto digo, conhecendo o tempo,
que é já a hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Temos que acordar, nós estamos nos últimos tempos. Nós temos que estar preparados para a segunda volta de Cristo. E Pedro aqui vai explicar como é que a gente faz isso. É simples. É não se preocupar, continuar a trabalhar para o Senhor, para salvar almas, para trazer almas para Cristo, para ser o porta-voz de Deus através da pregação do Evangelho, para que mais almas venham a conhecer Cristo, para que quando aquele dia acontecer, ter cada vez mais gente a ser salva. Essa é a nossa preocupação, é essa. Não tenhamos medo de nada. Right? Temos que viver com uma mente sóbria e clara, não mais em bebedices, não mais como era antigamente, porque nós hoje pertencemos à Igreja, pertencemos a Cristo, fomos salvos. Ele derramou o seu sangue, como diz ali logo no primeiro versículo, que padeceu por nós na sua própria carne. Right? Não temos que nos preocupar com nada. Estamos guardados por Ele. Quão diferente é a expectativa cristã do fim dos que veem o fim através da aniquilação atômica. As pessoas do mundo olham para o fim do mundo como uma grande guerra, destruição, morte. Nós não olhamos para isso desse jeito. Não devemos. Devemos olhar o cristão, procura o Senhor que trará o quê? Juízo, justiça e a maravilha de uma nova criação. Right? Nós somos completamente diferentes. Right? Não temos que ter medo. Só essa percepção traz sobriedade ao uso do tempo pelo cristão. Sabendo isso, que Cristo está voltando, nós temos que saber manusear o nosso tempo. O nosso tempo é importante. A palavra de desculpa para toda a gente é: eu não tenho tempo. Mas temos tempo sim. Se a gente souber manusear o nosso tempo, nós vamos ver que temos muitas horas ainda que podem ser usadas para o trabalho do Senhor. Right? Se a gente tirar as coisas que temos na nossa vida, se a gente fizer as prioridades, as escolhas, right? Como usar o nosso tempo, nós vamos ver que temos tempo para Ele. E tem que ser. O tempo primário da nossa vida tem que ser para Deus. Nós temos o controle disso. 3 vezes nesta curta carta, Pedro exorta os cristãos asiáticos a serem o quê? Sóbrios. Sóbrios. Sóbrios não só quer dizer sóbrio de álcool e de bebidas e de droga ou o que seja, mas também quer dizer que a gente tem que ter self-control. Nós temos que nos controlar a nós próprios. Temos que ser sóbrios. Right? A nossa mente tem que estar clara. Right? Sem nada que nos impeça a fazer as coisas, o trabalho que Deus quer que a gente faça como mordomos das coisas dele. Right? Obviamente isto inclui a sobriedade literal em contraste com a embriaguez, mas também indica a atitude da nossa mente. Right? Que é o oposto do estupor bêbado ou da ilusão. Right? A nossa mente pode não se encontrar clara e sóbria também através da ilusão, coisas que não são verdadeiras, coisas que nos atrapalham de ver as coisas claras e certas. Sobriedade significa esperar atentamente a volta do Senhor, uma vida realista. Right? 1 Pedro, no capítulo 1:13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça
que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ok? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, da nossa mente, sede sóbrios. Como nós podemos ser sóbrios? É na palavra de Deus. Só a palavra de Deus nos pode encher a nossa mente, que ela fique clara e sóbria, sabendo todas as coisas. Não ter medo daquilo que vai acontecer. Sede sóbrios descreve a sabedoria prática que vem do conhecimento do Senhor. Sabedoria vem do Senhor. Não vem das escolas, não vem das aulas que a gente pode ter, não vem do seminário, não vem de parte nenhuma. Sabedoria é só do Senhor. E está pronta para ser dada quando a gente pede. Não é? Tiago fala disso. Portanto, no uso grego, aqui o termo era contrastado com mania ou arménia. O homem endemoniado, curado por Jesus, foi encontrado como? Foi encontrado sentado, vestido e em quê? Em sã consciência. Não é? Sã consciência. Quando Deus nos toca, naquele tempo foi fisicamente com este homem, mas quando Deus nos toca através da sua palavra, a nossa mente não tem outro remédio a não ficar sóbria e clara. Right? Só na palavra de Deus. A preocupação com a segunda vinda, particularmente por aqueles que marcaram uma data para ela. Quantas pessoas marcam datas, falsos profetas, marcam datas para o fim desta era, para o fim do mundo. E chega a essa data, não acontece nada. Eu não me lembro bem, mas vou falar uma coisa só superficialmente. Mas há muitos anos, eu já estava aqui, mas estava aqui há poucos anos, houve uma organização, é uma seita, né? Que o líder profetizou que o mundo ia acabar numa certa data. E eu conheço pessoas portuguesas que estavam inseridos nessa seita e que eles venderam casas, venderam propriedades, pensando que isso ia acontecer. E não aconteceu. Right? Era uma reunião que ia haver em Montreal, né? E muita gente aqui de Toronto foram para lá, ok? E com casas vendidas, tudo. Nesse dia estava tudo junto. Não aconteceu. Right? Por isso nós temos que ter o quê? Uma mente sóbria, uma mente clara a respeito dessas coisas. Não nos deixar iludir com essas mentiras. Right? E isso é só na palavra. Quanto mais a gente sabe da palavra, mais sóbria e clara estará a nossa mente. Perante o fim iminente de todas as coisas, a comunidade não deve ceder ao frenesim escatológico. Nós não temos que estar assustados com nada que vai acontecer. Jesus descreveu o seu servo fiel como vestido, pronto ao serviço e ocupado enquanto esperava pelo Senhor que vai voltar. E eu sei que nós não temos muito tempo, mas eu quero ler esta passagem porque eu tenho a certeza que isso vai clarear muito o que a gente estamos falando. Aqui Jesus é que fala isso. Lucas 12, 35 a 43. E eu vou ler o mais rápido que eu posso. Vocês acompanham aí nas suas Bíblias. Jesus começa por dizer: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá.
E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor se pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Está bem claro, não é? Esta é a maneira que nós temos que viver enquanto estamos à espera do Senhor. Não é fazer o que bem nos apetece, mas fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E Pedro aqui traz duas coisas que ele pensou que eram importantes inserir aqui nesta mensagem, que é a palavra e o quê? E a hospitalidade. O amor que nós temos que ter uns aos outros. Right? Incrível isso, não é? Paulo dá uma lista com várias dons e mas Pedro aqui escolhe estas duas: a palavra e a hospitalidade entre nós. Right? Importantíssimo isso. Viver desse jeito, amando uns aos outros. Não é? Portanto, a sobriedade de uma mente clara tem um valor acima dos outros. Pedro também fala aqui sobre a oração, né? Uma mente que é sóbria e uma mente que é clara é levada a orar, nos leva a orar. Eles nos equipam para a oração. Pedro não pensa na oração aqui como algo para induzir êxtase, né? Porque há pessoas que oram, right? E da maneira que eles oram, eles caem num êxtase e até gostam de fazer isso dessa maneira porque se sentem às vezes mais espirituais do que qualquer outra pessoa. Mas Pedro não fala disto. Pedro não ensina como é que a gente ora, que a gente não ora desse jeito. Pedro aqui ensina que a nossa mente deve estar sóbria e clara quando a gente ora. A gente não ora para cair num êxtase, mas nós oramos numa relação íntima com Deus. Right? Portanto, ele aqui está enfatizando que a oração é uma comunicação sóbria, direta e profunda, ponderada com o Senhor. Toda esta carta nos aponta para a profundidade e a glória da nossa comunhão com Cristo. E quem devia de falar nisso tão bem a não ser Pedro, né? Com todas as suas falhas. Pedro viu muito bem e sentiu na pele a misericórdia, a compaixão e o cuidado de Cristo. Né? Nós não o vimos, mas o amamos e separamos como santo em nossos corações. O amor de Pedro por Cristo é intensamente pessoal e assim deve ser o nosso por Ele também. E a oração é desse jeito. Right? O amor de Pedro por Cristo é intensamente pessoal, subjugado pela glória do Senhor. Ele não defende, portanto, a oração como um exercício frio e racional. Também não é isso que ele está dizendo. Mas podemos dizer que ele a defende como um exercício fervoroso e racional. Amor fervoroso e a intercessão agonizante. Right? Amor fervoroso e intercessão agonizante. E ele sabe muito bem o que é isso, porque ele viu a aflição e a agonia de Cristo na última noite dele aqui na terra, quando ele ora a Deus. No entanto, a oração busca o Senhor
não uma transformação da consciência. A oração deve procurar o Senhor e não a transformação da nossa consciência para entrar num êxtase. Right? A oração exige alerta. Pedro falhou e falhou grandemente no Getsemane. Ele dormiu quando Jesus o encarregou de vigiar e orar. Vocês sabem que dormir é o grande inimigo da oração. Quantas vezes é que alguém aqui já começou a orar e no meio da oração dorme? Não? Right? Pedro sabia muito bem disso, né? Jesus pede a Pedro para vigiar e orar, e Pedro dorme. E a gente sabe o que é que aconteceu pouco tempo depois, por causa que ele não vigiou e orou, nós sabemos o que é que aconteceu a Pedro. Que ele cai em tentação e nega Jesus por 3 vezes. Não é? Nós temos que estar alertos, nós temos que estar em oração. Pedro continua a falar do amor fervoroso pelos outros que devemos demonstrar e do serviço do amor. Tudo o que a gente faz na igreja, se não é através do amor, não vale nada. Nada. Tem que ser por amor. Todo o dom, tudo o que nós temos é para serviço, é para servir outros, não para nós. A oração ponderada e sincera buscará a bênção de Deus sobre aqueles a quem amamos e servimos. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Right? Aleluia. E do versículo 8 ao versículo 11, Pedro agora fala de servir na graça da nossa mordomia. Right? Nós somos mordomos das coisas de Deus. Deus nos dá aquilo que nós precisamos e nos dá os dons para que a gente possa servir outros. Não é? A vida nova em Cristo é vivida numa comunidade de serviço amoroso. Não é? Há muita gente, eu conheço muita gente que está em casa hoje e depois da Covid que não foram à igreja ainda. Eles dizem que não precisam. Eles não precisam, eles aceitaram Cristo, eles cantam, eles veem as pregações dos pastores na televisão e eles não precisam de vir à igreja mais. Não é para isso que Deus, através do seu Filho, nos tirou deste mundo. Right? Ele tirou-nos deste mundo para nos pôr aonde? Na igreja, onde a gente possa servir outras pessoas com amor. Right? Portanto, Pedro leva esta parte da sua carta ao clímax, apelando novamente ao amor fervoroso que une o povo de Deus, o novo povo de Deus, porque nós somos um novo povo, não? Em Cristo. No capítulo 1, versículo 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade. Esta palavra caridade é amor. Para amor fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente. Não basta só amar, mas tem que ser amar ardentemente. Nós temos que amar uns aos outros ardentemente. Right? Com um coração puro. Jesus ensinou que o amor a Deus e ao nosso próximo cumpre toda a lei. Né? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e numa outra passagem, como eu vos amei. You see? Então toda a lei é realizada no amor que a gente tem uns a favor dos outros. Né? Portanto, o amor em primeiro lugar em nossa caminhada de obediência e comunhão. Amai-vos ardentemente. A palavra traduzida ardentemente também pode significar
constantemente. Constantemente, sem interrupção. Manter o amor constante seria uma boa tradução, né? A palavra descreve algo que é como se fosse esticado ou estendido. Quanto mais amor nós damos uns aos outros, mais esse amor estica e cresce, né? Right? E nós só podemos experienciar isso se a gente amar os nossos irmãos. Né? Portanto, o amor dos santos continua a estender-se, tanto em profundidade como em perseverança. Efésios 3, 17 a 19. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amando uns aos outros, nós vamos alcançar toda a plenitude de Deus. E é o alcance do amor de Deus que faz estender o nosso próprio amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Né? O nosso amor despertado pelo amor de Deus é esticado através do exercício. Se o amor desmorona na nossa primeira prova, não é digno desse nome. Se por qualquer coisinha pequena nós paramos de amar um irmão, então esse nome de amor não deve estar nos nossos lábios, porque não é. Okay? O amor supera muitas coisas. O amor perdoa muitos pecados. Será que o amor perdoa os nossos pecados? Não é isso que quer dizer. Mas entre nós, horizontalmente, né, falando, perdoa muitas faltas que nós temos uns com os outros. Quando a gente verdadeiramente ama uma pessoa, a gente fecha os olhos para várias coisas. Porque a gente ama aquela pessoa. E lentamente a gente traz a pessoa, conversa com a pessoa, com amor, com cuidado, ganhando de volta essa alma que com certeza que se afastou. Né? Right? Temos que ter esse amor uns pelos outros. É muito triste quando a gente vê alguém que se diz que é crente e quando um irmão falha, a primeira coisa que ele faz é apontar o dedo. Right? Isso é horrível. Isso não deve acontecer na igreja. Não deve acontecer entre nós. Temos que ter amor, carinho uns com os outros. Nós falhamos. A gente diz tanta coisa que não deve, né? Right? Só que a gente se esquece de nós próprios, mas estamos prontos sempre a apontar o dedo à outra pessoa. Right? Não, isso não pode acontecer entre nós. E isso desagrada a Deus. Muito mesmo. O amor nunca falha. O amor de um pai por um filho cresce à medida que é testado. Cada vez que o amor é testado, o pai cada vez ama mais o seu filho. Né? Alguém disse que uma criança pisa nos pés dos pais e um adolescente pisa no coração dos pais. Right? Conforme a idade vai mudando, um pisa no coração é maior do que pisar num pé, não é? Right? Portanto, os filhos maduros, por sua vez, podem crescer no amor pelos pais como adultos. Eles percebem as falhas e os pecados de seus pais e mães, tendo assim uma nova perspectiva, right? E o seu amor é testado e cresce. Right? Só quando o filho cresce é que ele, através da sua vida, de ter já filhos, é que ele vai compreender o amor que o pai tinha a ele próprio. Né? Pedro havia perguntado a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar seu irmão. E Pedro pensou num número que
talvez fosse generoso, né? 7 vezes acho que já dá. Com certeza quando eu disser 7 vezes, olha, Pedro está certo, 7 vezes. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, eu te digo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Right? E isso implica o quê? Isso implica que é sempre. Nós temos que perdoar sempre. Right? Não 7 vezes. E Pedro pensava que estava fazendo uma coisa boa. Será que 7 vezes vai dar? O amor não guarda registros. Quando a gente ama alguém, a gente não tem uma lista das coisas que ele faz mal. Né? Não guarda registros. Mas concede o perdão gratuitamente a cada irmão ou irmã. A outra coisa que eu quero, antes de acabar, que eu quero enfatizar um pouco mais é a hospitalidade. A hospitalidade é importante entre nós. Né? Nós devemos abrir as nossas portas uns para os outros. Nós devemos convidar um irmão a ir à nossa casa, ter um lanche, ter o que seja, um café, falar, estar ali, conhecer ele intimamente. Né? Ter comunhão com os irmãos. Aqui, o que Pedro usa aqui, a hospitalidade, porque naquele tempo a hospitalidade era importantíssimo, mesmo para espalhar o Evangelho. Né? Os profetas, os elders, os apóstolos, evangelistas, eles tinham que andar a pé. E eram viagens longas, né? Ok? E eu vou dizer a palavra moderna. Os motéis que havia naquele tempo, que não eram o nome, mas não eram lugares assim muito bons, não tinham muito boa fama, porque ali fazia-se de tudo, né? Right? E isso era importante que as casas, que as portas e os lares dos crentes se abrissem para alojar essas pessoas quando eles andavam de cidade em cidade a pregar o Evangelho. Né? Portanto, a hospitalidade naquele tempo, e hoje é a mesma coisa. Hoje não é usado com esse fim, mas é usado para quê? Para edificar um irmão. Para conhecer um irmão melhor. Right? Porque há muita gente que nas suas casas alojam o mundo e esquecem-se de convidar os irmãos crentes. Pessoas que se dizem crentes, antes querem ter o mundo dentro das suas casas do que ter um irmão ou uma irmã lá. Right? Muita gente faz isso. Right? Portanto, nós devemos pensar sempre na hospitalidade. Hospitalidade não é só ter alguém na nossa casa, é ter um coração para andar de lado a lado com a pessoa. Né? Portanto, isso é importantíssimo que a gente faça isso. E eu tenho a certeza que Pedro trouxe isso, como ele tão bem trouxe a palavra. Aqui no versículo 11 ele diz assim, se alguém falar, olha isto, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Não falar só porque falou. Não falar coisas tolas, que não têm sentido. Mas se alguém abrir a boca para falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Porque há muita gente que quer administrar no seu próprio poder. Right? Mas tem que ser tudo no poder de Deus para dar certo. Para dar certo. E o que eu gosto de Pedro é que ele está aqui mostrando como a gente deve viver neste tempo de espera. Né? Ele só não nos diz que devemos de continuar a nossa vida sem nos preocupar, mas ele ensina-nos como viver. Temos que viver sempre, sempre para a glória de Deus. Tudo o que seja feito com os nossos dons. E ele aqui diz, quando abrires a tua boca, right? Fala as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus dá. Para que em tudo Deus seja o quê? Glorificado. Right? Não interessa o que é que a gente faz. Se for no nosso poder, não vale, nem vai dar certo. Right? Não vai dar certo.
Portanto, que seja tudo feito para a glória de Deus, a quem pertence a glória, e a Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém? Eu vou chamar o pastor para dar a bênção final. Ora, meus irmãos, vamos então pôr de pé e vamos cantar o hino da cidade do serviço. Querido Pai, obrigado pela tua palavra, pela exortação do nosso irmão, a desafiar-nos a sermos fiéis enquanto Jesus não vier. Ajuda-nos, Pai Santo, a sermos zelosos na pregação do Evangelho, para que almas venham conhecer a Jesus como seu Salvador. E te pedimos que nos ajudes a viver uma vida digna da fé que nós temos. Não é só falar, mas pôr em prática. Ajuda-nos a amar a Ti com todo o nosso coração, alma e espírito. E ajuda-nos a amarmos uns aos outros, da mesma maneira como Tu tens e amas a nós. Te pedimos que bênção hoje pelos Teus filhos que nos deram ouvir por causa desta parada que anda por aí. E te pedimos por aqueles que estão passando por dificuldades físicas, de saúde. Põe a tua mão sobre eles, Pai Santo, e faz a tua cura divina que só tu podes curar.
conforta os seus corações, fortalece-os fisicamente e espiritualmente. E agora pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe até reunirmos aqui outra vez. Amém. Amém.